Aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar então um pouco sobre transformação de fontes. Olha só, vamos dar uma olhada nesses circuitos aqui para a gente entender qual é o conceito da transformação de fontes. Aqui a gente tem uma fonte de tensão em série com uma resistência R e aqui a gente tem uma fonte de corrente em paralelo com uma resistência R. Primeiro a gente vai supor que esse R aqui é o mesmo. A gente tem a mesma resistência, uma em série com a fonte de tensão e essa em paralelo com a fonte de corrente. Nesses terminais aqui, a gente vai ligar uma outra resistência que a gente vai chamar de RL. Nos dois circuitos, a mesma resistência. E agora, vamos supor que tem aqui uma corrente IL, que vai causar uma queda de tensão aqui VL. O nosso objetivo aqui é ver para qual o valor de I nesse circuito aqui que produz a mesma corrente IL e a mesma tensão VL em cima desse resistor aqui. Vamos ver se esse valor de I vai depender do valor de RL ou se vai depender do valor de R. E aí a gente vai tentar achar um circuito equivalente entre esses dois. Ou seja, a gente vai poder transformar esse circuito nesse aqui se a gente conseguir encontrar algum valor de I que satisfaça essa relação de IL ser igual a VL. Vamos começar então a achar essas coisas. Primeiro, a gente pode escrever uma expressão para VL e uma expressão para IL para cada um desses dois circuitos. Eu vou escrever aqui só uma expressão para IL e depois a gente vai igualar as duas e ver o que isso nos dá. Nesse circuito aqui, como é que a gente calcula IL? IL vai ser igual a tensão aplicada pela fonte dividido pela resistência equivalente série, que eu vou escrever aqui, REC, com um Szinho aqui, resistência equivalente série. Nesse circuito aqui, como é que a gente calcula o IL? É pelo aquele nosso divisor de corrente lá. Se tu der uma olhada na outra aula, tu vai ver que o IL, na verdade, é o I vezes a resistência equivalente paralelo sobre a resistência RL. Se a gente quer que esse circuito tenha o mesmo comportamento desse, então essas duas coisas aqui têm que ser iguais. Vamos ver o que acontece quando a gente iguala essas duas expressões. Olha aqui. Primeiro, vamos escrever uma expressão para a resistência equivalente série e a resistência equivalente paralelo. A resistência equivalente série, a gente sabe, é a soma das duas resistências. Então vai ser R mais RL. A resistência equivalente paralelo vai ser 1 sobre a resistência R mais 1 sobre a resistência RL, isso tudo elevado na menos 1. Se a gente fizer o MMC aqui, isso aqui vai dar R vezes RL, e aqui em cima a gente vai ficar com RL mais R. Quando a gente elevar isso aqui na menos 1, a gente fica com a resistência equivalente paralelo, então é R vezes RL sobre RL mais R. Ok? Então, vamos voltar naquelas duas expressões ali. V sobre a resistência equivalente série tem que ser igual a I sobre a resistência equivalente paralelo sobre RL. Vamos copiar isso aqui então, ó. V sobre a resistência equivalente série tem que ser igual a I vezes a resistência equivalente em paralelo isso aí dividido pela resistência L. Vamos fazer aqui umas simplificações, ó, tu pode cortar isso aqui, esse RL com esse RL, e a gente chega no final, então, que V é igual a RI. Olha só, a gente acabou chegando no resultado que é matematicamente igual aqui à nossa lei de Ohm. Vamos interpretar esse resultado então, olha aqui. Voltando lá para o nosso circuito, o que a gente concluiu então? Que se a gente tem uma tensão V aplicada aqui, não importa qual é a resistência RL ligada nesses terminais, que se essa corrente I aqui tiver um valor V sobre R, então a gente sabe que a corrente nesse circuito aqui vai ser igual à corrente nesse circuito aqui.
Isso vai se mostrar uma ferramenta muito importante na hora de tu simplificar os circuitos. Por quê? Porque se tu tiver uma fonte de tensão em série com uma resistência, tu pode simplesmente trocar esse circuito aqui por esse aqui, respeitando que a corrente tem que ser V sobre R e a resistência permanece a mesma. Para ilustrar isso, então, a gente vai fazer um exemplinho aqui. Olha só. Vamos dar uma olhada nesse circuito que a gente tem aqui uma fonte de tensão de 30 volts, o resistor de 10 ohms em série, uma fonte de corrente para baixo aqui, ó, de 2 amperes e um resistor de 20 ohms aqui. A questão vai ser qual é a potência dissipada nesse resistor aqui. Vamos começar então. Pelo método das transformações de fonte que a gente já viu, olha aqui. Aqui a gente tem uma fonte de tensão em série com um resistor. Então a gente pode trocar esses dois aqui por uma fonte de corrente em paralelo com um resistor do mesmo valor. Certo? O resistor vai ser 10 e qual vai ser o valor dessa fonte de corrente I? O valor dela vai ser exatamente V sobre R, como a gente mostrou antes. Então vai ser 30 sobre 10, vai ser 3 amperes. Dando continuidade, então, aqui está o nosso circuito de novo já transformado. A gente pegou essa fonte aqui, transformou numa fonte de corrente em paralelo com uma resistência, que é o que está ilustrado aqui, ó. A gente tem a nossa fonte nova de corrente agora de 3 amperes para cima. Por que é para cima? Porque a nossa fonte de tensão lá estava com a polaridade mais aqui em cima, ó. Então, essa nossa fonte de corrente aqui tem que estar para cima. A resistência em paralelo com ela é igual, 10, e o resto do circuito permaneceu o mesmo, uma fonte de corrente em paralelo aqui com uma resistência de 20 ohms. O que acontece agora? Se tu lembrar lá da nossa aula de fontes, a gente vê que aqui a gente tem uma fonte de corrente em paralelo com outra fonte de corrente. O que a gente pode fazer então? A gente pode juntar essas duas fontes. Como é que vai ficar? A gente tem uma fonte de 3 para cima e uma fonte de 2 aqui para baixo. Então a gente pode trocar isso aqui por uma fonte de 1 para cima lá, somando as duas normalmente. Então, fazendo isso, o que a gente chega? Nesse último circuitinho aqui, ó, a gente tem uma fonte de 1 ampere para cima, um resistor de 10 ohms em paralelo com um resistor de 20 ohms. Para calcular a potência, a gente vai usar aquela fórmula P igual a R vezes I quadrado. Então basta a gente calcular essa I aqui para a gente saber qual é a potência dissipada no resistor. Olha lá. Como é que a gente calcula essa I? Vai ser o nosso divisor de corrente de novo. I, vamos chamar de IX aqui para não confundir, vai ser igual a 1, ou seja, a nossa corrente I aplicada aqui, vezes a resistência equivalente paralelo, sobre a resistência de 20 aqui, que a gente pode chamar de Rx. Vamos calcular a resistência equivalente em paralelo aqui primeiro. Isso vai ser igual ao quê? Vai ser 1 sobre 10 mais 1 sobre 20, isso na menos 1. Fazendo MMC aqui, a gente tem que 1 sobre 10 é a mesma coisa que 2 sobre 20, 2 mais 1, 3. Então isso aqui é igual a 3 sobre 20. Invertendo, porque está na menos 1, a gente tem que a resistência equivalente, então, é 20 terços. Agora, a gente vai fazer essa continha aqui do Ix, substituindo I é igual a 1, R equivalente é 20 terços, e o Rx é 1 sobre 20 ali, porque ele está aqui dividindo. Cortando esse 20, a gente vai chegar no final que Ix, então, é igual a 1 terço. Para completar o nosso problema, vamos só calcular a potência dissipada no resistor, então, que vai nos dar P igual a 20 vezes 1 terço ao quadrado. Isso vai nos dar 20 nonos de watts. Era isso aí, então.
Na próxima aula a gente vai fazer um exemplo mais completo de transformação de fontes e tu vai ver como realmente essa é uma ferramenta bastante útil na simplificação dos circuitos. Até a próxima!